Bom, então vamos falar hoje um pouquinho sobre os nossos esforços que acontecem nas nossas estruturas, certo? Os principais esforços que acontecem nas nossas estruturas são esforços de tensões. Essas tensões são os principais esforços solicitantes internos, provenientes de todas as cargas que atuam na nossa estrutura. Então, nós temos os esforços de tensão de tração, de tensão de compressão, de tensão de cisalhamento. Esses são esforços internos provenientes de cargas externas. Então, imagine que nós temos um corpo, né, ou vários corpos, atuando na nossa estrutura. Essa nossa estrutura, por exemplo, o nosso pilar, ele recebe carga de uma viga, de uma laje, do revestimento, e essa carga toda é descarregada lá no nosso pilar. Então, esse pilar vai sofrer vários tipos de esforços. Ele vai sofrer esforços de compressão, esforços de tração. Esses esforços vão atuar nessa área do meu material, então, nas várias seções do meu material. Por isso, eu calculo uma força resultante, que é o que vai cair, né, que vai ser a minha carga que vai descarregar nesse meu material, para que eu possa determinar qual é o esforço máximo que está acontecendo internamente. E aí eu tenho as forças normais, as forças de cisalhamento, o momento, né, torsor interno, ou seja, quando o meu pilar sofre uma torção. Então, as minhas tensões são os meus esforços que acontecem internamente na minha estrutura por uma força, sendo essa força vai atuar sobre uma área, e essa área vai me gerar uma unidade de força sobre uma unidade de área. Então, eu tenho uma força aqui, ou várias forças atuando sobre uma determinada área. Então, as minhas tensões vão ser uma resultante dessas várias forças atuando sobre essa única área que a gente tem. Ou uma variação de área. Se nós tivermos um pilar em que a seção na base é maior do que no topo, nós teremos uma força atuando na base, com uma tensão na base, e uma força maior, ou, na verdade, a minha força é mantida, e a área menor, logo a minha tensão vai ser maior. Então, a minha tensão, seja ela de tração, seja ela de compressão, seja ela de cisalhamento, ela vai ser uma unidade de força, em Newton, sobre uma unidade de área, metros quadrados, centímetros quadrados. Então, aqui só para a gente relembrar, um PA é igual a 1 Newton por metro quadrado. Um MPa é 1 Newton por milímetro quadrado. Mais uma vez, né, só para a gente relembrar os sistemas de forças, o sistema internacional de unidades. 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. 1 megapascal, né, é igual a 1 Newton sobre milímetro quadrado. Então, imagine que nós temos forças normais. Então, essa minha força normal é aquela força que vai atuar no eixo da minha estrutura. E aí, nós temos vários tipos de forças normais. As principais são as forças normais de tração, quando essa minha força está saindo desse eixo, ou seja, ela atua na linha do eixo, porém ela está saindo da minha estrutura. De um lado a gente tem essa força, do outro lado a mesma coisa. E nós temos também a tensão normal de compressão, quando essa minha força está entrando dentro da minha estrutura. Então, aqui, né, a minha força normal de tração, porque é normal, porque ela atua no eixo longitudinal, ou seja, no maior eixo da minha estrutura. Nesse caso, nós temos uma força de tração atuando no eixo da estrutura, que vai me gerar uma tensão de tração, porque é a força sobre esta área aqui, que é a área inicial. Quando esta força começar a atuar na minha estrutura, ela vai alongar o nosso elemento estrutural, que ela vai tentar, né, alongar o nosso elemento, esticar o nosso elemento, ao mesmo tempo que essa seção que era maior começa a reduzir. Então, a seção transversal vai ser reduzida. Já na nosso elemento, se ele sofrer uma força de compressão, então é uma força normal de compressão, o que está acontecendo? Ela está empurrando a peça dos dois lados no mesmo sentido do eixo longitudinal. Então, quando aplico uma força F aqui, uma força F aqui, ela vai tentar reduzir o meu tamanho do meu elemento, mas ao mesmo tempo ela vai tentar aumentar a largura, aumentar a seção transversal do meu elemento. Então, o que é a minha força
o que é essa minha tensão de tração. Tensão de tração vai ser a força de tração divididos pela área inicial do nosso elemento. O que é a força de compressão, ou seja, a tensão de compressão? É a força de compressão que está acontecendo divididos pela área inicial do meu elemento estrutural. Então, aqui nós temos uma tensão normal de tração, ó, sentidos opostos, tentando alongar o elemento, porém reduzir a sua seção. E aqui a força normal de compressão, que vai reduzir o tamanho do nosso material, porém vai alargar ele, vai aumentar a seção transversal. Geralmente as forças de compressão são representadas por valores negativos, né? Porque a gente está trabalhando com uma estrutura que vai diminuir o seu comprimento. Nós temos ainda a nossa tensão de cisalhamento. O que é a tensão de cisalhamento? Até então nós estávamos falando de estruturas que trabalham com forças aplicadas no eixo do nosso elemento estrutural. Mas, por exemplo, imagina que nós tenhamos aqui um pilar. Esse pilar está recebendo a carga de uma viga. Essa viga recebe sobre ela, né, as cargas da nossa estrutura. E esse nosso pilar vai reagir, que foi o que a gente calculou na semana passada. Ele vai reagir com uma força para cima, ao mesmo tempo em que a minha estrutura vai carregar a minha viga e vai descarregar no pilar. Então, nessa minha viga, está acontecendo um esforço de cisalhamento, de corte. O que é esse esforço de cisalhamento? Ele é sempre perpendicular ao eixo da minha estrutura. Então, se o meu eixo longitudinal está aqui, a minha força é perpendicular ao eixo. Ó, a minha força é perpendicular a este eixo aqui. Logo, quando a minha viga se apoia no pilar, é aqui que eu tenho o cisalhamento máximo. Ocorre cisalhamento em toda a minha peça da minha viga, mas o cisalhamento máximo está acontecendo no momento em que ela descarrega no pilar. Então, a tensão de cisalhamento é força divididos por esta área aqui, mas a força é perpendicular. Na tensão, né, a minha tensão de cisalhamento vai ser o quê? A força divididos por esta área aqui. Já a tensão, né, de tração, ou seja, a tensão de tração vai ser a força que está saindo do eixo sobre essa área. A força de compressão é a força que está entrando no nosso elemento estrutural, no nosso eixo, né, na mesma seção do nosso eixo, divididos pela área. Então, relembrando aqui, né, aqui nós temos o elemento estrutural, ele tem uma seção, e aí, quando nós estivermos calculando tensão de tração, vai ser a força sobre esta área aqui, que é a área inicial. Quando nós estivermos calculando a nossa tensão de compressão, vai ser essa força que está atuando no eixo sobre esta área. E quando nós estivermos calculando a força de cisalhamento, vai ser a força perpendicular ao eixo sobre esta área. E aí, para que a gente possa determinar essa tensão máxima, ela é realizada através de ensaios. Então, para que a gente possa saber qual é a força máxima que atua na nossa estrutura, de tensão máxima tração, nós vamos pegar uma barra de aço, vamos levar para a nossa máquina, para o nosso equipamento, vai ser acoplado esse nosso equipamento e ele vai puxar essa barra de aço. Como a gente já mediu a seção inicial, a área inicial da barra de aço, nós sabemos a área. Sabemos também a força que está atuando, porque é uma força contínua. Então, força divididos pela área vai me dar a tensão máxima de ruptura, certo? A tensão admissível do meu material. Nós não vamos trabalhar com a tensão máxima de ruptura. Nosso material, ele só vai ser importante para a gente antes dele romper. Então, é aquela tensão de cálculo, com coeficiente de segurança para que ele não venha a romper. Aqui eu estou explicando, né? O ensaio vai consistir em submeter o material aos esforços de alongamento. Ele vai alongar até ele romper. Aqui é o exemplo que eu estava mostrando para vocês, ó. Vou pegar minha barra, vou levar para o meu equipamento, ele vai puxar para um lado e para o outro ao mesmo tempo, né? Alongar essa peça, até que ele vai começar a diminuir essa seção transversal aqui, até entrar na ruptura. Então, os elementos estruturais, eles vão sofrer vários tipos de tensão. Eles vão sofrer ao mesmo tempo tensão de compressão, tensão de tração,
tensão de cisalhamento. Como assim, professora? Numa viga eu posso ter tudo isso? Claro que pode. Né? Na parte de baixo, por exemplo, numa viga biapoiada, está acontecendo a tração. E quem resiste à tração são as barras de aço. Na parte de cima da minha viga, se ela for uma estrutura biapoiada, com cargas todas distribuídas igualzinho, está acontecendo a compressão. Quem resiste à compressão é o concreto. Já essa mesma viga, quando apoiada lá no pilar, naquele ponto do pilar, né, de apoio do pilar, é onde eu tenho a maior resistência ao cisalhamento, ou seja, a maior tensão de cisalhamento. Então, eu tenho que calcular a tensão de tração, tensão de compressão e tensão de cisalhamento do nosso elemento estrutural. E determinar quais, né, os materiais, ou seja, qual a taxa desses materiais para suportar essa carga. Então, a tensão de tração. Tensão de tração é a força divididos pelo S, que é a minha área. Então, se eu tenho uma força aplicada no eixo, tensão de tração vai ser a força, que é essa aqui, sobre a área. Bom, quando eu exercer essa força, né, sobre a minha área, o que vai acontecer? Essa minha estrutura vai alongar, ela vai deformar. E aí eu quero saber o quanto que ela se deformou. Então, o primeiro passo é determinar a tensão que está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho um comprimento inicial, que é o L, e eu tenho um comprimento final, que é esse aqui. Então, se a gente estiver trabalhando, aqui é o L0, e aqui é o comprimento final, L final. O L final menos o L inicial, comprimento final menos comprimento inicial, vai me dar esse ΔL, que é o quanto que ele alongou dimensionalmente. Então, a gente precisa saber também essa informação para determinar, inclusive, a nossa junta de dilatação, no caso, por exemplo, de uma peça estrutural. Então, vamos começar a calcular, né? Primeiro, a gente vai calcular a tensão, onde a tensão vai ser igual a força sobre a minha área. Se eu estiver falando de tensão de tração, força de tração sobre a área do elemento. Se eu estiver falando de força de tensão de compressão, força de compressão sobre a área do nosso elemento. Bom, determino a tensão. Depois eu vou descobrir, né, qual é o coeficiente de deformação do meu material. Para cada material a gente tem um coeficiente de deformação, que é esse, né, esse símbolozinho aqui, esse E. Então, o nosso símbolozinho E, a nossa deformação, vai ser variação do comprimento. Comprimento final do nosso elemento divididos pelo comprimento inicial. Ou seja, né, a nossa deformação vai ser comprimento final menos o inicial, divididos pelo comprimento inicial. E aí, eu vou determinar, então, quanto que ele se alongou de acordo com o módulo de elasticidade. Materiais mais elásticos alongam mais. Materiais mais materiais mais elásticos vão alongar mais. Materiais, né, que eu não tenho um módulo de elasticidade tão grande, vão se alongar menos. Então, aí eu tenho materiais mais dúcteis e materiais mais frágeis. Os materiais mais dúcteis, eles se deformam mais, têm mais plasticidade. Materiais mais frágeis não têm um módulo de elasticidade tão grande, ele rompe logo em seguida. No nosso caso, material frágil, concreto. Então, a gente começa calculando. Primeiro passo, calcular a tensão, seja ela de compressão, seja ela de tração. Seja ela de cisalhamento, a fórmula vai ser a mesma. O que vai mudar são as forças, né? Aqui vai ser uma força de compressão, ou uma força de cisalhamento, ou uma força de tração. Então, aqui, tensão vai ser igual a força sobre a área do elemento estrutural. Deformação vai ser ΔL sobre o L inicial. ΔL é L final menos L inicial. E a nossa lei de Hooke, que está relacionado com o nosso módulo de elasticidade, que é esse E maior, me diz que tensão é igual a deformação vezes módulo de elasticidade. E a gente vai fazer agora um exemplo numérico para que a gente possa aplicar essas fórmulas e a gente possa entender um pouquinho. Então, imagine que eu tenho uma estrutura fixada, e aí eu tenho uma barra de aço fixada nessa minha estrutura engastada. E aí, nessa minha barra de aço, eu tenho uma força puxando essa estrutura aqui.
essa força, segundo o exemplo, tem 8.000 newtons. Ela tem uma força que está puxando com o valor de 8.000 newtons, que é um tirante, certo? Nesse meu tirante, a minha seção do meu tirante tem um diâmetro de 6 milímetros. E o comprimento inicial dele é de 0,3 metros, certo? Sabemos também que o módulo de elasticidade desta barra é de 2,1 vezes 10 na quinta. E aí, o valor do módulo de elasticidade eu vou dar sempre para vocês, certo? Primeiro passo. O primeiro passo é definir a tensão. Então, essa é a nossa primeira continha que a gente vai fazer. Determinar a tensão. Nesse caso, como está puxando, é uma tensão de tração. Tensão de tração vai ser igual a força sobre a área. Tensão de tração é igual a força. Força, 8.000 newtons, que está aqui, ó, 8.000 newtons. A área. Como é uma barra, a área da barra, a área da circunferência é πr ao quadrado. Π 3,14 vezes r ao quadrado. Ou, né, π de 2 ao quadrado. Então, fazendo essa continha aqui da área, a gente tem, né, 8.000 divididos por π vezes r ao quadrado. A minha tensão de tração vai ser 283,09 newton por milímetro quadrado. Eu sei que 1 newton por milímetro quadrado é igual a 1 MPa. Então, isso significa 283,09 MPa. Então, essa é a nossa tensão de tração. Letra A está respondida. Segundo, qual é a deformação do meu material? A deformação eu vou encontrar através da segunda equação. Tensão vai ser igual a deformação vezes módulo de elasticidade. Deformação vai ser igual a tensão divididas pelo módulo de elasticidade. Deformação vai ser essa tensão que eu acabei de encontrar, 283,09. O meu módulo de elasticidade é 2,1 vezes 10 na quinta. Então, fazendo 283,09 divididos por 2,1, deixo 10 na quinta lá embaixo, passo ele lá para cima, ó, como 10 na menos 5. Vai me dar 134,8 vezes 10 na quinta. Como eu tinha aqui, né, newton por milímetro quadrado, e aqui também no módulo de elasticidade, newton por milímetro quadrado, eu vou cortar as duas unidades e vai ficar uma unidade adimensional, ou seja, não tem unidade aqui do lado. Bom, já encontramos a tensão de tração, já encontramos a deformação. Vamos, então, substituir nessa segunda equação, que é o que a gente quer saber, né? A gente quer saber qual é a deformação em metros ou em milímetros, né? Em milímetros, de quanto que ele aumentou, porque se ela está puxando, ela vai alongar a minha estrutura. Deformação vai ser igual a ΔL sobre L. O ΔL, que eu quero saber quanto que ele vai alongar, vai ser igual a deformação vezes comprimento inicial. O ΔL vai ser a deformação que eu acabei de encontrar, que é 134,8 vezes 10 na menos 5, 134,8 vezes 10 na menos 5, certo? Vezes o L inicial, aqui 0,3 metros, passando isso aqui para milímetro, tem que multiplicar por 1.000, né? Então, 0,3 metros vai dar, vezes 1.000, vai dar 300 milímetros. Isso aqui é transformação. Se eu pegar 134,8 e multiplicar por 300, vai me dar 40,4 vezes 10 na menos 5 milímetros, que é igual a 0,4 milímetros. Isso significa dizer que, quando a gente aplicar a nossa força na nossa estrutura, ao final dessa força, ou seja, com a aplicação dessa força, com essa tensão, com essa deformação, com esse módulo de elasticidade, essa minha barra que tem 0,3 metros, né? Ou seja, 300 milímetros, eu preciso acrescentar nesses 300 milímetros 0,4 milímetros. Então, no final, ficaria com um comprimento, né, de 300 mais 0,4 milímetros, ok? Ou seja, 340 milímetros. Ou seja, tem um aumento do comprimento dele. E aí, nós estamos respondendo a nossa primeira questão, que determina a tensão de tração
deformação, né? Coeficiente de deformação e o alongamento, quanto que eu tive de alongamento em metros. A nossa segunda questão. Então, nesse mesmo esquema, nós temos uma outra barra que está sendo alongada aqui, ou seja, também força de tração, de 10 mil newtons para um lado, 10 mil newtons para o outro. Logo, a minha força de tensão vai ser igual a força sobre a área. Força, 10 mil newtons. A minha área, πr ao quadrado, π, 3,14. O R, o raio, aqui está me dizendo que o diâmetro é 20 milímetros. Se o diâmetro é 20 milímetros, o raio é 10. Então, 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então, a minha tensão de tração vai ser igual a 31,85 newtons por milímetro quadrado, que isso equivale a 31,85 MPa. Bom, na segunda equação, eu vou encontrar de novo a deformação. Coeficiente de deformação vezes o módulo de elasticidade. Nesse caso, o módulo de elasticidade é o mesmo, porque é o mesmo material. Então, deformação vai ser igual à tensão, que eu acabei de encontrar, divididos pelo módulo de elasticidade. Coeficiente de deformação vai ser 31,85, que eu acabei de encontrar, divididos por 2,1 vezes 10 na quinta. Se eu pegar 31,5 e dividir por 2,1, a minha deformação vai ser 15,16 vezes 10 na quinta. Dá menos 5, certo? E aí, nós vamos para a nossa deformação, nosso alongamento. Digo de novo que é alongamento porque é tração. Se fosse compressão, seria a redução da peça. Venho aqui para a minha fórmula. ΔL vai ser igual a deformação vezes o comprimento inicial. ΔL vai ser esse valor que eu acabei de encontrar, que é o coeficiente de deformação, 15,16 vezes 10 na menos 5, vezes o comprimento inicial. Ele disse que meu comprimento inicial era de 2 metros. 2 metros equivale a 2.000 milímetros. Fazendo essa multiplicação, 2.000 vezes 15,16, vai encontrar 30,32 vezes 10 na menos 5 milímetros, o que dá um ΔL de 0,3 milímetros. Isso significa dizer que a nossa peça começou com 2 metros de comprimento e no final ela vai ter 2 metros mais 0,3 milímetros. Ela vai aumentar 0,3 milímetros. Esse exercício eu vou deixar para vocês resolverem, certo? Então, vocês podem dar um print na tela, tentar resolver. A resposta já está aqui. E esse aqui também. Esse segundo exercício, vocês vão fazer um cálculo para a figura 1, com uma tensão sobre a força, sobre a área. Vocês vão fazer todas aquelas continhas que nós fizemos para a figura 1, sendo que essa área aqui da figura 1 é uma área quadrada, ou seja, 40 por 40, ó, 40 por 40, porque é quadrada, e o meu L inicial é 500 milímetros, e a nossa figura 2 é uma barra de aço, então a seção é circular, e a nossa área é πr ao quadrado, e o nosso diâmetro é 30 milímetros. E o nosso comprimento inicial é 300, e a gente vai fazer todas aquelas contas. Então, a gente vai fazer, na verdade, 2 vezes aquela continha que a gente fez ainda há pouco. Calcular a tensão, calcular a deformação e calcular o alongamento. Para a figura 1, calcular a tensão, calcular a deformação e calcular o alongamento para a figura 2. O alongamento total, que é o que eu quero saber, para essa peça unificada, que é uma barra, certo? Uma barra, um prisma quadrado, e nesse prisma eu tenho ali uma barra de aço, então eu quero saber o quanto que isso tudo vai alongar. Vai ser, né? O ΔL total vai ser o ΔL que eu encontrei para a figura 1, mais o ΔL para a figura 2. Aqui está a resposta, esse aqui também fica um exercício para vocês resolverem. Bom, as minhas tensões podem ser tensões de tração ou tensões de compressão. Se eu estiver falando de tensão de compressão, aqui, tensão vai ser igual a força de compressão sobre a área. Se eu estiver falando sobre tensão de cisalhamento vai ser igual força de cisalhamento sobre a área. E aí, essa minha força de cisalhamento é perpendicular ao eixo longitudinal da minha figura.
Aqui é um outro exemplo para vocês, só que aqui ele só está pedindo que vocês calculem a tensão. Então, tem uma barra, tem uma força, e aí, né, a gente vai calcular a tensão. Tensão é força sobre a área. Então, a força, né, 2.000 divididos pela área, πr ao quadrado. Se πr quadrado, ou seja, se a gente tem um diâmetro de 20 milímetros, o raio é 10. 10 milímetros ao quadrado vezes 3,14. 20.000 divididos por 314. Minha tensão de tração, 63,69. Aqui é a mesma coisa, né? Tensão vai ser 15.000 divididos pela seção. Está dizendo que a minha seção é quadrada. Se a minha seção é quadrada e um lado é 20 milímetros, seção vai ser 20 por 20, 400. Tensão é 15.000 divididos por 400. 37,5 newton por milímetro quadrado, ou seja, 37,5 MPa. Tenho aqui, né, uma outra seção, que é uma seção retangular de 10 por 20, com uma carga de 30.000. Tensão de tração vai ser 30.000 divididos pela área. A área, 10 por 20, 200. 30.000 divididos por 200, 150 newton por milímetro quadrado, ou 150 MPa. Quando a gente está falando de compressão, diferente do nosso ensaio de tração, no ensaio de compressão, ao invés de alongar a peça, a gente vai comprimir essa peça, vai empurrar essa peça, né? Então, ela começa a reduzir de tamanho, que é o que acontece no nosso pilar, e ele começa a aumentar a largura, ou seja, a seção transversal. E aí ele sofre, né, uma deformação lateral, aumentando essa seção transversal. Mas ele reduz o tamanho, então o meu ΔL vai ser negativo. E aí, como a gente já falou, né, a gente tem materiais mais flexíveis e nós temos materiais mais dúcteis, né, mais frágeis. Os nossos materiais frágeis, eles não se deformam, mas eles rompem mais fáceis. O nosso material dúctil, ele se deforma mais, né, e ele tem ele é mais elástico, então ele vai se deformar mais, vai demorar mais para romper. E aí, a partir desses esforços, a gente vai ter a flambagem, o cisalhamento. Então, numa viga eu posso ter tensão de tração, tensão de compressão, tensão de cisalhamento, tensão de flambagem. Um pilar, por exemplo, sofre tudo isso. Compressão da viga que está descarregando. Se esse valor for muito superior, ele pode flambar. Na lateral, se tiver vento, ele pode cisalhar. Então, eu tenho todas as opções na mesma peça. Então, as nossas tensões de cisalhamento acontecem justamente nessa face aqui. Então, aonde é que eu tenho muito tensão de cisalhamento, além, né, da nossa estrutura da viga que descarrega no pilar? No parafuso, que ele está segurando duas placas, por exemplo. O parafuso está sofrendo cisalhamento, porque eu tenho uma peça aqui atuando, a outra peça aqui atuando e o parafuso está aqui no meio. Então, ele vai acabar cisalhando. A força que está gerando nesse meu parafuso é uma força de cisalhamento. Então, como é que eu verifico a tensão de cisalhamento? Se eu tiver um elemento na horizontal, aqui é a minha tensão de tração ou de compressão, e aqui no outro eixo, né, perpendicular ao eixo longitudinal, é a minha tensão de cisalhamento. Então, essa representada por essa letrinha aqui. A minha área é a mesma área de atuação, certo? É essa área que vai atuar aqui. Só que a minha força é essa força que está aqui perpendicular. E se o meu elemento for vertical? Aqui eu tenho a minha tensão de tração e no outro eixo, ou seja, né, no eixo horizontal, eu tenho a minha tensão de cisalhamento. Que é o que eu falei para vocês, que é o que acontece no parafuso. O meu parafuso está aqui e ele está tentando, né, tá sofrendo uma força de cisalhamento. Essa aqui vai ser a minha área, que eu vou levar em consideração, mas a minha força, ó, é perpendicular ao meu eixo principal. Ela vai acabar sendo paralela à minha área, tangencial à minha área. E a gente chama, né, de tensão de cisalhamento, C, aqui está como V, mas pode ser também V. C, que é o cortante, que é aquela força de cisalhar, por isso eu coloco C de cisalhamento, sobre a área.
Aqui está, né, força de cisalhamento interna sobre a área da seção transversal. Alguns livros vocês vão encontrar com V de vertical, mas nem sempre é vertical. Então, eu prefiro chamar de C de cortante, C de cisalhamento. Que é o que está acontecendo aqui, né? O C, ó, cortante está gerando nessa área aqui. Que é o que está acontecendo agora aqui na horizontal, ó. Nosso esforço cortante está acontecendo no pino, no parafuso. A nossa área vai ser essa aqui. Aqui também, dupla. E aí, aqui nós temos um exemplo de força atuando no nosso elemento estrutural para a gente poder determinar, né, a tensão que está acontecendo na minha estrutura. Então, a força está agindo aqui e meu pino está aqui. Então, tensão vai ser a força de 12.000 divididos por essa barra aqui, a área da seção. Essa barra está dizendo que o diâmetro é de 15 milímetros. Se o diâmetro é de 15 milímetros, a barra tem 7,5 de raio. 7,5 milímetros de raio, então 7,5 ao quadrado vezes π. 12.000 divididos por 176,6. E aí a minha tensão vai ser 67,97 newton por milímetro. Aqui a mesma coisa, né? Nós temos uma tensão, que é a força sobre a área, certo? A gente quer saber qual é a tensão que está agindo aqui nessa minha estrutura. Π é r ao quadrado, onde eu sei que a minha peça, né, tem 10 de diâmetro, ou seja, né, aqui até apagou forçazinha. 8.000 divididos por 314, que dá 25,48 newtons por milímetros quadrados. E aí a gente tem as nossas tensões máximas, que são as nossas tensões admissíveis. Nós não trabalhamos com a tensão de ruptura, a gente vai trabalhar com uma tensão menor do que a ruptura da estrutura. Então, nós temos aqui um gráfico onde a gente aplica uma força, ela tem um módulo de elasticidade, que é quando ela se deforma e volta ao mesmo tamanho. Aqui ela começa a se deformar e ela não volta mais, que é justamente nosso estado plástico, né? Nossa fase plástica do material. E aí ela chega aqui no valor máximo até chegar na ruptura, que é essa daqui. A gente não vai utilizar como ruptura o último valor, a gente vai utilizar como valor para cálculo o nosso valor máximo que ela atinge antes de começar a diminuir a seção do nosso elemento estrutural e romper. E aí nós temos uma força que está atuando, uma tensão atuante, uma tensão admissível e uma tensão de ruptura. A gente vai trabalhar sempre com a nossa tensão admissível do material e não com a tensão de ruptura do material. Aqui são alguns fatores de segurança, que a gente não vai usar fator de segurança, mas só para apresentar para vocês, né? E aí, para cada tipo de material, a gente tem um determinado fator de segurança. Por exemplo, se a gente estiver falando de aço mole e a gente só tiver carga estática, sem as pessoas, sem mobiliário, sem... nosso fator de segurança vai ser 5. Se o aço for duro, vai ser 4. Então, ele vai acrescentar esse fator para melhorar a segurança do nosso elemento estrutural. Então, qualquer seção vai sofrer tensões internas provenientes de ações internas. E no mesmo elemento estrutural, né, deixa eu voltar aqui, no mesmo elemento estrutural, eu posso, né, sofrer tensões de tração, tensões de compressão e tensões de cisalhamento.